Fala aí pessoal, tudo bom? Marcos Paulo aqui do canal Rei da Glória. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo nesse lugar aqui, ó, paradisíaco, né, cheio de árvores, para provar para vocês, quem nunca ouviu falar sobre a respeito de que o corpo humano é 70% água e 30% corpo, né, carne e osso. Muitos acham que essa teoria é única e exclusivamente científica. Foram os cientistas que trouxeram essa conclusão para nós. Só que a própria Bíblia, pessoal, mostra essas coisas. Eu irei estar provando para vocês pela Bíblia, lendo apenas alguns textos lá de Gênesis. Então a Bíblia, pessoal, esclarece sobre este fato, que a ciência roubou, titula como a ciência explicasse toda a teoria sobre o corpo humano. Mas a própria Bíblia, ela não fala somente de religião, ela fala sobre vários aspectos do mundo no contexto científico. Ele está provando que a Bíblia esclarece que o nosso corpo humano é 70% composto por água e 30% por corpo, ou seja, barro, quando Deus formou o homem do pó da terra. Então eu irei estar lendo Gênesis capítulo 2, versículos 4 ao 7, fala a respeito da criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, 2 pontos. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então, pessoal, nesse versículo 5, fica dizendo que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, dá a entender que o solo estava seco, porque não tinha feito chover ainda. Entretanto, no versículo 6 diz o seguinte: todavia brotava água da terra e irrigava a superfície do solo. Ou seja, embora o Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra estava molhada, encharcada. Por quê? Porque todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Agora vai falar a respeito da criação do homem, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então o texto dá a entender o quê? Que quando Deus criou o homem do pó da terra, não havia somente terra, né, pó da terra na sua composição, havia água também, porque embora Deus não houvesse mandado chuva ainda, a terra estava encharcada de água. Por quê? Porque no versículo 6 diz: todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Ou seja, quando Deus formou o homem do pó da terra, a terra estava molhada, estava encharcada. Então a Bíblia explica que o homem é formado por 70% água e 30% corpo físico, carne e osso, que veio do pó da terra, né? Como está escrito: do pó vieste, do pó voltarás. Esse pó do qual Deus nos formou não era na sua composição somente terra, era terra e água, e havia mais água do que terra, ou seja, 70% água e 30% pó da terra. Então, pessoal, esse mérito dessa explicação não deve ser dado à ciência, mas sim à própria Bíblia. A Bíblia explica muitos fatos sobre a sua própria criação. A Bíblia não é um livro para falar somente de religião. A Bíblia é para falar sobre toda a criação, tanto nos céus quanto na terra. Mas os homens recorrem à ciência, dão crédito à ciência, à própria criação do Criador, eles dão crédito à ciência e rejeitam, né? Tiram o crédito do verdadeiro Criador, que é Deus. Em vez de buscarem na palavra sobre a criação, eles buscam na ciência. Muitos homens de Deus, infelizmente, dão esse mole. Então, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo.
Por enquanto estou aqui nesse lugar aqui chamado Imbaliba, aqui no Rio de Janeiro, e estarei gravando mais vídeos como esses. Espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe e até a próxima.